Olá, queridos, tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Daniele e eu estou aqui com muita alegria no meu coração para juntos ministrarmos a palavra do Senhor, trazer uma palavra que está no coração do Senhor para o seu coração. E eu creio que a palavra vinda da parte do Senhor, ela tem o poder de transformar a nossa vida e ministério para sempre. Porque uma palavra vinda da parte de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Quando nós acolhemos com mansidão essa palavra em nós enxertada, ela tem esse poder. E eu creio que essa palavra ela vai encontrar o bom solo do seu coração e ela vai produzir uma só palavra, a 30, a 60 e a 100 por um. Quero que você feche seus olhos aí onde você está e ore juntamente comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça por esse dia que você preparou para nós. Nós te agradecemos, Pai, porque você nos enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque nós não sairemos mais da mesma forma, mas nós seremos transformados pelo poder da sua palavra. Pai, em nome de Jesus nós cremos que essa palavra ela encontrará um bom solo e ela crescerá, germinará e frutificará e produzirá 30, a 60 e a 100 por um. Porque nós cremos, Pai, que a sua palavra ela tem esse poder de transformar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família e todos aqueles quanto dão abertura para o transformar da sua palavra na nossa vida. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu grande amor com que você nos amou. Nós te agradecemos por esse plano da redenção tão poderoso, que teve o poder de nos arrancar do império de trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Pai, em nome de Jesus, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós saibamos a real esperança do nosso chamamento. Em nome de Jesus, seja livre, Espírito Santo, seja livre, Espírito Santo, para trazer aquilo que está no coração do Pai para o nosso coração. Uma palavra que irá nos transformar. Em nome de Jesus, trazer libertação, Pai, para aqueles que estão aprisionados. Mentes, eu oro que mentes sejam cativas, estejam presas agora pela obediência da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, um privilégio, na verdade, estarmos aqui ministrando a palavra. É uma honra, uma satisfação enorme, né? A gente poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e que sabemos que pessoas são alcançadas, pessoas são transformadas, porque Jesus certa vez falou: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse mesmo texto que ele falou, nesse mesmo capítulo que ele falou sobre isso, ele falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Então, muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, buscamos em fonte A, B ou C, uma forma de libertação para a nossa vida, algo que nos traga liberdade. Mas a Bíblia ela nos garante que somente em Jesus, somente na sua palavra nós temos a liberdade. Nós temos libertação para a nossa vida. Amém? Somente a palavra ela é capaz de destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, quer renovar a sua mente, quer ter bons pensamentos, quer pensar conforme Deus pensa. A Bíblia diz que pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor e se alguma virtude há, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas vezes com as circunstâncias do dia a dia, com os problemas do dia a dia, com as adversidades que todos os dias gigantes se levantam contra a nossa vida, às vezes nós ficamos perplexos, ficamos angustiados, ficamos preocupados. Queridos, eu quero te dizer uma boa nova. Isso é natural da mente humana pensar e se preocupar com essas coisas. Porém, a Bíblia diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo.
E nós, pelo nosso espírito, nosso verdadeiro eu, é que devemos trazer cativa, presa a nossa mente, os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Sabe, lá no livro de Romanos, o autor ele fala que não vos conformeis com o presente século. Tantas coisas têm se levantado, né, para tentar roubar a nossa paz, tentar tirar a nossa alegria, tentar tirar a nossa plenitude. Mas o autor ele fala, não vos conformeis com o presente século. Sabe, queridos, não se conforme a viver uma vida aprisionado, preso com pensamentos que são contra os pensamentos de Cristo. Não se conforme a viver uma vida segundo o padrão desse mundo, segundo aquilo que o mundo dita que você venha viver. Uma vida aflita, uma vida de angústia, uma vida de preocupações, uma vida de ansiedade. Muito pelo contrário. Jesus, ele certa vez falou, né, que o ladrão, ele veio para roubar. O ladrão, ele veio para matar. O ladrão, ele veio para destruir. E quem não quer que você viva uma vida plena, é realmente esse ladrão. Ele vai fazer de todas as formas, ele vai tentar de todas as formas e de todas as maneiras. Tentar roubar a palavra que você tem recebido, tentar destruir aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Mas Jesus, ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham uma vida plena nele, sabe? E não vai ser com esses pensamentos que você vai viver uma vida plena. E lá em Romanos, ele fala, não se conforme, não aceite esse tipo de pensamento. Não se conforme com os padrões estabelecidos por esse mundo. Antes, renove a sua mente pela palavra do Senhor. A cada novo dia, a cada novo pensamento que se levante contra a vontade do Senhor, você renova a sua mente pela palavra e vai conferir na palavra aquilo que a palavra fala ao seu respeito. Sobre esse tipo de pensamento, quais são? Deus, ele fala, eu bem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, né? Pensamentos de paz, e não de mal, para dar o fim que deseja o seu coração. Então, os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então, queridos, na verdade, o que nós vamos tratar não é referente a esse assunto, mas de certa forma, sim, porque nós só conseguimos pensar, trazer esses pensamentos cativos, a obediência à palavra, pensar como Cristo pensa, se nós renovarmos a nossa mente pela palavra. E alguns assuntos podem ainda estar entenebrecidos para você. E que a palavra, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Talvez sobre algum assunto você ainda não tenha clareza sobre ele, mas a palavra ela veio para trazer luz para os seus pés, para ser lâmpada para os seus pés e para ser luz para o seu caminho. Então não se conforme com o presente século, renove a sua mente pela palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. O Senhor é muito bom, o Senhor é bom em todo o tempo, querido. E não se conforme com menos do que isso. Não aceite viver uma vida inferior, uma vida aquém da vida que Deus preparou para você. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que o Senhor, ele nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é? Após a queda do homem, o homem ele ficou separado da aliança com o Senhor. Ele ficou separado de Deus, das alianças, da comunhão, né, da bênção do Senhor. A Bíblia diz que depois da queda do homem, ele ficou realmente preso em um império de trevas. E dessa posição de trevas, por conta do meu e do seu pecado, nós, com a força do nosso braço, com a nossa justiça própria, nós não tínhamos condições de sair desse lugar. Né? E a Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo tão conhecido, mas às vezes a gente cita ele e nem para pensar realmente o que foi que aconteceu quando Deus ministrou isso para a nossa vida. A Bíblia diz que porque Deus ele amou o mundo de uma tal forma que enviou Jesus,
que enviou o seu filho, que enviou a solução para o meu e para o seu problema. Talvez hoje você esteja olhando para um lado, para o outro, talvez você olhe para a sua vida e você se ache num beco sem saída, se ache num túnel, se ache num beco que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê como sair. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você já fez Jesus Senhor da sua vida, esse não é seu problema, sabe, queridos? Não é o seu problema, porque a Bíblia diz que o nosso maior problema, realmente, o problema que nós não teríamos condições de sair desse problema, foi quando era na condição que nós estávamos presos em um império de trevas, e nesse lugar nós não tínhamos condições de sair. Mas aí Deus disse, eu amo, aí você pode falar o seu nome. Porque eu amo Fernanda de uma tal forma, que eu não quero ver Fernanda presa nesse lugar de trevas. Eu não quero ver Fernanda presa nesse lugar de maldição, nesse lugar de morte, nesse lugar de opressão, nesse lugar de depressão, nesse lugar de falta, nesse lugar de miséria, nesse lugar de doença, nesse lugar onde todas as coisas estavam cooperando para a minha destruição. Olha só, querido, esse era o lugar onde nós estávamos, no império de trevas. Imagine só um império que é governado por alguém, né? E ali as pessoas que estão nesse império, elas não são livres, elas são escravas desse rei, né? dessa pessoa que tem autoridade. E nesse império de trevas, quem tem autoridade é o diabo. Então nós estávamos nesse lugar que nós não tínhamos condições de sair. E aí Deus, com o seu divino amor, com que nos amou, ele disse, não, eu não quero, eu estava nesse lugar. E ele disse, eu não quero que Fernanda permaneça nesse lugar de trevas. Por isso eu vou enviar Jesus, o meu filho. A minha palavra, ela vai se fazer carne para arrancar a Fernanda desse lugar. Porque eu a amo e eu a fiz conforme a minha imagem e segundo a minha semelhança. E eu a fiz para reinar em vida e para comer o melhor dessa terra, sabe? Para dominar, para ser meu representante, minha representante na terra. E não ser uma presa do diabo. E aí Jesus veio, morreu a minha morte, me substituiu, porque a cruz, a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. O lugar da cruz, querido, era meu lugar, o seu lugar, porque nós estávamos numa posição de pecadores, e a Bíblia diz que o salário do pecado, sabe, o pagamento do pecado é a morte. Se nós estávamos na condição de trevas, de pecadores, de malditos, o nosso fim seria a justiça para a nossa vida, seria sermos mortos numa cruz, sermos pendurados no madeiro. Mas Jesus disse, não, eu vou lá naquele lugar. Aquele que subiu é o mesmo que desceu as partes mais baixas e libertou aqueles que estavam algemados pelo pecado, pelo diabo. E ele veio, me substituiu e foi para aquela cruz. E a Bíblia diz que ele trouxe vida, me trouxe vida e vida em abundância. E aí no livro de Colossenses, né, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, que ele nos libertou desse império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, esse império de trevas que nós estávamos, Jesus veio, a Bíblia diz, e ele morreu a nossa morte, a gente vai falar isso um pouco mais na frente, e nos libertou. Sabe, ele que não merecia essa morte, ele me substituiu, ele foi o meu substituto e lá ele me libertou. E ele me arrancou, a Bíblia diz, olha o que diz na sua Bíblia, que ele nos arrancou desse império de maldição, de doença, de pecado, de miséria, de falta, de pobreza. Ele nos arrancou dessa posição. E aí ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, em que lugar nós estamos hoje? Se você já fez Jesus Senhor da sua vida, você não está mais nesse lugar, nesse império de trevas. Você já está em um reino que não é fundamentado nem em comida nem bebida, a Bíblia diz, mas em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, querido, você está num reino, você está hoje no reino de Deus.
assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Aí você pode me perguntar, Fernanda, mas eu não estou vendo nada disso. Fernanda, eu não consigo entender o porquê que eu estou no reino se eu estou aqui nessa terra, se eu ainda tenho falta, se eu ainda passo por problemas, se eu ainda passo por situações adversas, se eu ainda passo por circunstâncias, se a minha mente o tempo todo está me dizendo coisas contrárias. Querido, é exatamente aí que está o X da questão. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais e habitamos no corpo. Nós estamos aqui na terra. Mas a Bíblia diz que aquilo que aconteceu conosco foi algo que aconteceu no nosso espírito. Sabe, aqui dentro, mas é algo real, assim como aconteceu aqui dentro e hoje você já está no reino do Filho do amor de Deus, da mesma forma você já não está mais no império de trevas, você já não está mais nesse lugar preparado para o diabo, não é? Porque esse lugar não foi preparado para você, esse lugar pertence ao diabo, e entenda que você não está mais nesse lugar, você está muito acima. Olha só o que a Bíblia fala, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6, falando exatamente as mesmas coisas, mas trazendo para nós uma clareza, uma forma mais clara mesmo de enxergar o que foi que aconteceu na verdade. A Bíblia diz que Jesus, né, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, ó, que Jesus, né, ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então nós estávamos mortos, separados de Deus, separados da comunhão, separados da aliança. Nós não tínhamos vida em nós mesmos. Nós estávamos totalmente separados, não tínhamos comunhão com Deus, por causa do pecado que habitava dentro de nós. No versículo 2 ele diz, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então você percebe que esse império de trevas, ele ainda existe, e muita gente ainda está preso nele. Não é o meu caso, não é o seu caso, né? Se você já fez Jesus Senhor da sua vida, não é o nosso caso. Nós não estamos mais debaixo de desobediência, muito menos preso a esse sistema, né? E aí no versículo 3 ele fala, anteriormente todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne e seguindo seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Sabe, querido, nosso destino era a ira, era a separação eterna de Deus. Porque por conta do nosso pecado, como eu falei para você, o nosso pagamento era realmente a morte eterna. Se nós vivíamos em pecado, nosso destino era a ira de Deus. Era a separação eterna do Senhor. Aí o versículo 4 diz, que aí entra no mesmo contexto lá do livro de João, né, capítulo 3, 16. No entanto, todavia, né? Porque Deus amou o mundo. Deus mudou, querido, a nossa sorte. Deus mudou a nossa história. Deus mudou o nosso destino. Sabe, querido, Deus mudou a nossa sorte de uma vez por todas. No versículo 4 diz, no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Sabe, querido, o amor de Deus é Jesus. O amor de Deus é Jesus para a sua vida. Tem solução sim para o seu problema. Seu problema é pequeno demais, é ínfimo demais, é muito pequeno comparado àquilo que o Senhor fez para a sua vida. Aquilo que não tinha solução, aquilo que não tinha jeito, aquilo que o diabo já tinha certeza. Que a Bíblia fala que havia um escrito de dívida que era contra nós. Sabe, querido, contra a minha vida e contra a sua vida existia lá uma lista. Um escrito mesmo, uma lista enorme de coisas que nos acusavam, de coisa que era contra a nossa vida. Olha, Fernanda está destinada a ir.